Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Prezados amigos conservadores do Brasil, é um prazer tê-los novamente em mais uma edição extraordinária do Burkecast. Meu nome é Aramis de Barros, eu falo desde Navegantes, Santa Catarina. Esse bate-papo semanal sobre diversos temas de interesse do público conservador é um oferecimento do Burke Instituto, uma plataforma EAD completa para você que se interessa por assuntos relacionados ao pensamento conservador. Não perca a promoção do Burke Instituto para você que é ouvinte do nosso podcast e que deseja aprofundar os seus estudos sobre conservadorismo, movimentos revolucionários, guerra cultural, metapolítica, entre outros assuntos. Basta acessar a plataforma do Burke Instituto Conservador no endereço burkeinstituto.com, usar o cupom Burkecast em minúsculo, tudo junto, e você já obterá automaticamente 10% de desconto em qualquer assinatura da nossa plataforma de ensino. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você que tem prestigiado o nosso programa. Os episódios do nosso podcast estão disponíveis pelas plataformas tradicionais, YouTube, SoundCloud, Spotify, e agora também você pode acessá-los pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Breaker, Castbox e Overcast. Não deixe de conferir as entrevistas anteriores do Burkecast, que estão disponíveis online, caso você tenha perdido algum episódio. Amigos ouvintes, essa nossa terceira edição especial do Burkecast, eu tenho a satisfação de trazer uma pessoa que irá compartilhar conosco um testemunho muito impactante e que denuncia, de certa forma, a banda criminosa da política e do estamento burocrático brasileiro. Ele é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem 52 anos, trabalhou na área de tecnologia como especialista sênior em informação digital. E, devido aos acontecimentos que ele próprio vai narrar aqui, ele teve de viver como asilado político na Europa, entre a Itália e a Inglaterra, por 11 anos. E agora retornou ao Brasil, como ele mesmo disse, para lutar por um Brasil melhor e mais justo. Para conversarmos sobre o caso Paulo Pavese, eu tenho a grande honra de receber no Burkecast o próprio Paulo Pavese. Caro Paulo, eu tenho uma satisfação muito grande em poder recebê-lo aqui no Burkecast. Eu sigo o seu canal já há um tempo e creio que a sua presença e o seu testemunho vão abrilhantar essa edição especial do nosso podcast. Por favor, as suas palavras introdutórias. Boa noite, Aramis. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para bater um papo sobre essa situação toda, não só a minha, como a do Brasil em geral, né? E eu espero que a gente consiga demonstrar para os conservadores a realidade do que é o Brasil hoje, né? Tem muito conservador que ainda não entendeu o que está acontecendo. Então, vamos tentar esclarecer isso tudo. Ótimo, Paulo. Muito bem. Paulo, vamos começar com a sua história, né, que é uma história muito impactante e também muito importante de ser conhecida, especialmente pelo público conservador, mas não apenas o público conservador, o brasileiro em geral. Eu gostaria que você realmente pudesse aproveitar esse tempo aqui conosco. Quero deixar franqueado o microfone do Burkecast para você contar, dentro do tempo aí disponível, dentro do possível, a sua história e a sua luta pessoal com que você viveu. Ok, Aramis, eu agradeço a oportunidade que você está me dando, né? E eu vou tentar resumir para vocês de uma forma que possa ser inteligível aí. Bom, no ano de 2000, eu tinha um filho de 10 anos de idade que sofreu um acidente doméstico, um acidente que não foi grave, um acidente comum. E ele foi levado para o hospital que era exatamente ao lado do prédio onde eu morava, onde ocorreu o acidente. Lá eles induziram meu filho a coma e diagnosticaram a morte encefálica dele. Depois disso, teve a negociação sobre doação de órgãos. Ela foi aceita por mim, porque os médicos garantiram que ele estava morto. E
ele foi transferido para um outro hospital, onde os órgãos foram retirados, a doação se encerrou ali. E a partir desse momento é que as coisas começaram a complicar. Eu tive acesso à conta do hospital, e a conta do hospital era exorbitante, e tinha itens nessa conta que não condiziam com a situação que eu tinha vivido, como, por exemplo, numa doação de órgãos, você não paga as diárias de UTI. Elas são usadas para manter os órgãos para o próximo paciente, né, para a pessoa que vai receber esses órgãos. Então, isso, por lei, não pode ser cobrado, estava sendo cobrado. Além disso, houve ali uma cobrança superfaturada de medicamentos em relação a preço e em relação à quantidade também. Meu filho ficou 3 dias no hospital, e no segundo e terceiro dia, quando nada mais podia ser feito, segundo os médicos, né, nós percebemos que a requisição de material triplicou, e em alguns casos chegou a 10 vezes a mais do que o normal. Então, ali começou a chamar a minha atenção. Depois de algum tempo, eu consegui ter acesso a uma parte do prontuário, né? E nesse prontuário, eu comecei a investigar e percebi que tinha muita coisa errada, não era pouca coisa errada. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de que existiam relatos nesses prontuários de que ele não estava morto em nenhum momento dessa passagem dele pelo hospital. Ao contrário, né? Todos os exames que foram feitos resultaram que ele estava vivo. Aprofundando essa investigação, nós descobrimos que os órgãos dele foram retirados quando ele estava vivo ainda. Não foi diagnosticada a morte encefálica, os exames que eles apontavam como comprobatórios da morte desapareceram, e uma série de irregularidades foram aparecendo graças a uma auditoria do Ministério da Saúde. Em um determinado momento, eu descobri que essa equipe de transplante também coordenava uma central de transplantes clandestina. Não tinha autorização para trabalhar, essa autorização é exigida por lei pelo Ministério da Saúde. Então, essa central não tinha essa autorização. E essa central também coordenava os pacientes que estavam na fila para espera de órgãos. Então, funcionava mais ou menos da seguinte forma: eles criaram uma associação de renais crônicos, e esses pacientes associados nesse sistema, eles eram obrigados a pagar uma mensalidade para receber os órgãos na frente dos outros, né? Aí já configura o tráfico de órgãos indiscutivelmente. Existe uma fila única no Brasil, é lei, né? Quem está na frente dessa fila recebe. Então, essa equipe, ela fazia toda essa organização de modos que os órgãos praticamente eram vendidos nessas filas. E mais ainda, nós começamos a descobrir que as internações que eles cobravam do SUS eram todas elas fraudadas, né? Não existia reais internações. Então, o Ministério da Saúde autorizava o pagamento de internações que nunca existiram. Um exemplo prático é o seguinte: uma mulher dizia que fez um transplante, ela ficou 3, 4 dias no hospitais, e o hospital cobrava 60 dias de internação dela do SUS. Mais ainda, o hospital também cobrava do convênio particular, cobrava também do próprio paciente. Eram 3 cobranças em relação a um procedimento. Bom, essa venda de órgãos era feita através de supostas doações. Então, as pessoas que precisavam de órgãos doavam dinheiro para o médico, e ele fazia o transplante em 30, 40 dias. Normalmente, uma espera de um rim, por exemplo, pode chegar até anos, né? E em 30 dias ele conseguia. Então, ele tinha ali a facilidade de ter acesso às UTIs, onde os doadores estão internados. Ele decidia quem vivia e quem morria, e, através disso, ele abastecia a fila dele de transplante. Bom, tudo isso veio à tona, e por trás dessa equipe existia um partido político, o PSDB. O caso aconteceu em 2000, o presidente era o FHC.
o ministro da Saúde era José Serra, né? E o chefe dessa máfia, que é assim que eu determino que seja a nomeação desse grupo, o chefe dessa máfia era o braço direito de Aécio Neves. Então, dentro dessa situação, eu percebi que eu estava batendo de frente com um poder que eu não poderia enfrentar de forma alguma, né? E, de fato, 2 anos depois, em 2002, quando já estava bem avançado as investigações, quando as investigações já haviam levantado várias informações importantes, esse braço direito do Aécio Neves foi em plenário na Câmara, porque ele é um deputado federal, era, né, na época, e ele chantageou José Serra para que abafasse o caso. E, a partir disso, José Serra aceita a chantagem, né, e a chantagem era: ou você abafa, ou eu vou votar a favor da CPI da corrupção, onde o alvo principal era o FHC, e certamente ele teria sérios problemas, porque a corrupção no governo do PSDB era muito grande. Então, eles fizeram esse acordo. Eles não votaram, esse chefe da máfia não votou a favor da CPI da corrupção, e José Serra abafou o caso. Existia, na época, uma lei de transplantes, onde você era obrigado a colocar o seu nome na carteira de identidade, dizendo que você era ou não doador, certo? O relator dessa lei foi essa pessoa, esse chefe dessa máfia, que era o braço direito de Aécio Neves. Ele era o relator dessa lei. Ele obrigava os brasileiros a serem doadores compulsórios. Então, essa lei caiu logo depois do assassinato do meu filho, só que o José Serra abriu uma lei nova, onde ele deu a oportunidade do crescimento do tráfico de órgãos no Brasil. Como é que era isso? Antigamente, você podia doar até para o 4º grau consanguíneo, parente de 4º grau consanguíneo. Tia, pai, mãe, irmão, primo, todos eles eram viáveis como receptores. O Serra derrubou isso e criou uma lei dizendo: você pode doar para todo mundo, não importa a sua relação parentesca com o doador e o receptor, desde que o Ministério Público autorize a doação. Então, essa era uma ideia para que não houvesse a compra e venda de órgãos, porque o Ministério Público iria fazer parte dessa transação e ele, entre aspas, supostamente, iria investigar se não havia nenhuma relação comercial nessa história. Bom, como funciona hoje? Hoje funciona assim. Essa lei abriu as portas de uma tal forma que o Ministério Público não investiga as condições dessa relação e autoriza 99% dos casos que chegam para o Ministério Público sem saber o que de fato acontece. Então, na prática, chega lá uma pessoa com chinelo, havaiana, nitidamente uma pessoa de classe mais baixa, dizendo que ama a pessoa que está esperando por um rim e que se sensibilizou com a causa e está querendo doar o rim para essa pessoa. Então, o que acontece? O Ministério Público deveria investigar, mas não investiga, autoriza a doação, essa pessoa tira o rim e entrega para outra, e, obviamente, ela recebe algo em troca. Então, isso já é também configuração de tráfico de órgãos. Bom, voltando à minha história, eu comecei a investigar com profundidade. A minha esposa, ela era editora-chefe no Cidade Alerta. Então, nós tínhamos muito elemento para poder investigar isso, muita fonte, muitas informações que a gente pudesse levantar, inclusive junto ao Ministério da Saúde. O que nós descobrimos foi o seguinte: o Ministério da Saúde financiava esse grupo, mesmo sabendo que esse grupo era uma entidade clandestina, mesmo sabendo que esse grupo fraudava internações, mas tinha um membro desse grupo no Ministério da Saúde que facilitava lá dentro os pagamentos desses transplantes, né, desse tráfico de órgãos. E mais, as denúncias sobre assassinatos de pessoas, como foi o caso do meu filho, eram abafadas dentro do Ministério da Saúde, eram proibidas de circularem lá dentro, né? E o número foi cada vez aumentando. No meu caso, por exemplo, eu descobri que essa equipe
realizou pelo menos 8 assassinatos, né? No fundo, a lista de crime era tão gigantesca que o Ministério Público começou a cortar. Esse crime não vale, esse crime vai, esse não vai, esse vai. Então, eles foram dispensando os crimes um a um. Por exemplo, o fato de a central de transplante ser clandestina, eles conseguiram ganho de causa. Segundo o Ministério Público, que não recorreu, a existência da central clandestina tinha uma finalidade boa, ou seja, de fazer transplantes. Então, em nome do benefício, o crime podia ser cometido. O médico, o chefe técnico dessa máfia, por exemplo, ele cometeu os crimes de peculato e 171, que seria, me fugiu o nome agora, estelionato. Ô, Paulo, desculpa te interromper. E esse fato, essa situação toda que você está contando, ela aconteceu em São Paulo? Não, isso tudo aconteceu na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ok. Tá? Então, voltando, né, esse médico que passou a responder por peculato e estelionato também foi absolvido desses crimes porque o Ministério Público achou melhor absolvê-lo para não criar uma situação ruim para a área de transplantes. Então, esses crimes foram sendo tratados dessa forma, principalmente depois da chantagem que o braço direito da Aécio Neves fez em plenário, que eu tenho, inclusive, gravado em vídeo, né? Bom, pessoal, depois disso eu comecei a aprofundar a investigação até que em 2004 ainda não existia rede social, não existia Twitter, né, Instagram, não existia nenhuma forma de comunicação em massa, em grupo. Então, através de e-mails, eu consegui instalar uma CPI em Brasília, uma CPI federal. Essa CPI concluiu que eu tinha razão. Os crimes cometidos eram graves, eram assassinatos, eram homicídios, e o relatório final indiciava 9 médicos e foi enviado, como de praxe, para o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República sumiu com o relatório durante 4 ou 5 anos. Nós não tivemos mais notícia desse relatório, a gente cobrava com frequência, eles não respondiam, e simplesmente o relatório sumiu. E quando nós conseguimos localizar o relatório, ele havia sido arquivado pelo Procurador-Geral da República, alegando que ele tem o direito de arquivar, né, aquilo que ele quiser, e não importa o que tenha o conteúdo desse relatório. Em outras palavras, ele disse que ele pode, sim, abafar um crime, e é o que ele fez. Bom, a partir daí, eu comecei a pressionar as entidades, como, por exemplo, OAB. Eu tive na OAB, na seção de Direitos Humanos, a OAB Federal. Eu fui proibido de depor numa comissão de direitos humanos da Câmara. Fui ameaçado de morte pela comissão, por incrível que pareça. Um membro da comissão disse que me mataria no aeroporto se eu tentasse ir para lá. A situação foi bem grave, bem persecutória. E quando chegou em 2007, eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando o rumo. Eu comecei a ser perseguido pela Polícia Federal e Ministério Público Federal com ameaças, inclusive ameaças de morte, se eu não calasse a boca. Foi quando eu decidi, então, fazer as malas e ir embora para a Itália. Eu entrei em contato com uma ONG italiana, onde eu fui muito bem recebido. Essa ONG providenciou o meu pedido de asilo. Eu levei toda a documentação que eu tinha disponível, vídeo, gravações de telefone, enfim, toda a bagagem que eu adquiri naqueles anos, foram 7 anos, né? E levei para um tribunal internacional que julgou esse caso, e inclusive o meu pedido de asilo. Muito bem, o que aconteceu lá é que eles chegaram à conclusão de que realmente eu estava sendo perseguido, que realmente meu filho foi assassinado, e me concederam por unanimidade o asilo na Itália. E na Itália eu fiquei por lá 5 anos. Depois a Itália começou a ter alguns problemas econômicos, eu fui obrigado a mudar para Londres. Nesse período que eu fiquei na Itália,
o presidente da Câmara pediu para que eu fosse até ele para a gente conversar. Ele ficou assim muito preocupado com a situação, porque eu sou um Pavese, eu sou um descendente de italiano, embora naquela época eu ainda não era um cidadão italiano, eu era só um cidadão brasileiro. Mas eles ficaram preocupados, porque o asilo dura em média 2 anos, depois você tem que renovar, e poderia trocar o governo, a gente não saberia o que seria dali para frente. Então, o presidente da Câmara, junto com o presidente Berlusconi, me ofereceram a possibilidade da cidadania de uma forma mais rápida, né? E foi concedida a cidadania para mim, com extensão a toda a minha família. E a partir daí eu comecei a viver uma vida um pouco mais normal, né? A perseguição não parou, as ameaças de morte continuaram vindo de todos os lados. Todas as ameaças que eu recebia, o Ministério Público arquivava, dizia que não era importante. Ô Paulo, desculpa te interromper. Quer dizer que o Ministério Público, no caso o Ministério Público Federal, ele não apenas não amparou você, como até mesmo foi um veículo persecutório contra você, é isso? Sim, ele me perseguiu. O Ministério Público, inclusive, me processou por injúria, calúnia e difamação. E eu ganhei o processo, porque a juíza reconheceu que eu tinha razão, né? Nesse meio tempo, Aramis, como eu falei, é uma história muito complexa e grande. O administrador da Santa Casa grampeou os telefones do centro cirúrgico e descobriu ali, confirmou a existência dessa máfia e, inclusive, da venda de órgãos. Em um determinado dia, ele foi convidado para uma reunião e ele foi assassinado com um tiro no céu da boca. O Ministério Público mandou arquivar as investigações, não deixou que esse caso fosse adiante. Então, mais para frente, vamos adiantar um pouco a história para eu poder concluir, porque senão nós vamos ficar aqui anos falando sobre isso. Quando chegou em 2011, quando o caso praticamente eu já tinha desistido, assumiu um juiz na comarca de Poços de Caldas, e esse juiz resolveu levantar esse caso e levar adiante. Então, esse juiz começou a trabalhar em cima dos fatos, começou a chamar as audiências, porque o outro juiz não fazia isso, o outro juiz não permitia que o processo andasse. E esse juiz, com os dados que ele levantou, ele conseguiu levar a julgamento cada médico que participou desse esquema. Para você ter uma ideia do que eu estou falando em termos de Ministério Público, o Ministério Público da cidade de Poços de Caldas, todos os integrantes se declararam impedidos de trabalhar no caso. O juiz teve que requisitar um promotor especial em Belo Horizonte para que ele pudesse trabalhar e levar o processo adiante. Né? Isso demonstra claramente uma associação espúria, uma associação ridícula, criminosa, entre Ministério Público e tráfico de órgãos. Muito bem, pessoal. Depois disso, o que aconteceu? O Ministério Público lutou muito para que esse processo fosse abafado. O juiz conseguiu condenar, conseguiu mandar prender, mas em 2016, um desembargador de Minas Gerais recebeu uma grande quantia dessa máfia, anulou todas as sentenças e mandou grampear as sentenças, mandou lacrar as sentenças para que ninguém pudesse ler. As sentenças são assim, bastante explícitas, essa sentença conta detalhes do funcionamento, como eles matavam, como vendia órgãos, quem eram os responsáveis, cada um e cada atividade que fazia. Então, tudo isso foi anulado e o processo agora voltou a zero. Então, é por isso que eu disse no começo que deve prescrever num ano e meio, 2 anos aí, porque ninguém tem coragem de levar isso adiante. Bom, basicamente, Aramis, é isso. Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder, ok? Perfeitamente, Paulo. Realmente é um caso que impressiona todos aqueles que tomam conhecimento dele. Agora, Paulo, é o seguinte, você, sabendo dos riscos, né, de enfrentar essa máfia, né, essa verdadeira máfia que você descreveu aí, né, o que fez você decidir voltar para o Brasil, né? Você acredita que
essa recente eleição de um presidente conservador, o povo brasileiro, enfim, tem alguma chance real de enfrentar essas bandas podres, né, criminosas que infestam o estamento burocrático brasileiro? Olha, Damis, eu costumo dizer o seguinte: eu não acredito nessa palavra instamento burocrático brasileiro. O que eu acredito é que nós vivemos numa máfia muito grande, né? Não se trata de uma luta esquerda e direita, se trata de uma luta entre as pessoas de bem e o crime organizado que tomou conta do país. Essa experiência que eu vivi e que eu narrei em um livro, né? Para quem tiver interesse, eu distribuo esse livro gratuitamente, basta me mandar um e-mail. Ali eu conto em detalhes quem são, como funcionam, né? Como é que foi a minha trajetória completa disso tudo. E eu percebi o seguinte: nós temos que tomar uma atitude. Nós não estamos mais falando simplesmente de uma questão de princípios ou de valores ou de ideias. Nós estamos falando de vidas, né? Hoje em dia a gente ouve tanto falar, vamos salvar vidas. E na verdade a minha descoberta foi muito mais profunda do que isso, tá? Não foi só o tráfico de órgãos, foi uma descoberta muito mais profunda, que abalou o sistema de transplante no Brasil. Essa minha descoberta, inclusive, entende que o transplante de órgãos no Brasil é uma farsa, não funciona. Nós não temos estatística. Nós não sabemos quanto tempo a pessoa vive depois de um transplante. Os valores mais altos gastos no SUS é com procedimentos de transplantes. E nós não temos uma avaliação séria para dizer que isso funciona e que isso realmente tem dado resultado. Mais do que isso, né, eu vou citar para você um caso muito interessante que vocês devem ter ouvido. É o caso da médica Virgínia Soares. Ela foi acusada de matar mais de 350 pacientes na UTI desligando os aparelhos no Hospital Evangélico de Curitiba. Essa mulher foi presa, as provas apareceram, pacientes escreviam bilhetes para os familiares pedindo para que fosse retirado do hospital porque ela estava tentando desligar os aparelhos. Então, tudo isso apareceu como prova. E o resultado final disso é que ela foi absolvida e recebeu uma indenização de 4 milhões de reais. Então, a situação é séria. A minha saída do Brasil foi bem traumática, né? Eu tinha uma posição muito boa, eu trabalhava para uma multinacional do Texas, na área de telecomunicação, de tecnologia, e eu tive que abrir mão de tudo isso. Eu morava numa região muito boa em São Paulo, que era na Avenida Paulista, eu morava bem, eu tinha carros, eu tinha uma vida financeira muito confortável, e eu fui obrigado a abrir mão de tudo isso e ir embora com uma mala no corpo, a roupa do corpo e uma mala de roupas, e uma filha de 2 anos e meio no colo. E as pessoas acham que isso é muito glamour, você ser asilado, e não é uma coisa bastante penosa, né? No livro eu descrevo bem isso. E o que acontece aí nesse caso agora é que eu cheguei à conclusão que a minha vida era um ciclo que precisava ser encerrado. E uma das coisas desse encerramento seria retornar ao Brasil e demonstrar que eu fui obrigado a sair daqui por uma máfia, inclusive autoridades como policiais federais, como procuradores, né, promotores. E eu contei agora com a entrada de Jair Bolsonaro, porque eu me considero e sempre me considerei um conservador, né? Acho que o conservador nasce conservador, ele não se transforma em conservador. Então, eu achei que essa era uma oportunidade para eu retornar ao país e tentar mudar um pouco essa situação. Confesso que eu estou um pouco surpreso, está bastante difícil, né? Porque essa mesma máfia que executou meu filho, essa mesma máfia que tem feito tanto mal para o Brasil, é a mesma máfia que está atrás do Bolsonaro e impedindo ele de trabalhar de todas as formas. Então, essa é a realidade. Perfeitamente, Paulo. Senhoras e senhores, esse é mais uma edição especial do Burkcast. É sempre um prazer ter você conosco para esse bate-papo instrutivo e edificante. Hoje, abrilhanta o nosso podcast a presença do amigo Paulo Pavese, que conversa conosco desde São Paulo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário
e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Paulo, entrando um pouquinho na questão agora da situação política do Brasil hoje, né? Qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro aí, já passado aí 1 ano e meio de mandato, né? Você acredita que o establishment, ou seja lá como você gosta de definir, né? O que a gente chama de estamento burocrático, ou seja lá a palavra que você gosta de usar para ele, você acha que essa máfia política, ou establishment, encontrou, enfim, um modo de neutralizar as ações de um executivo conservador? Você acha que dentro do próprio governo Bolsonaro há pessoas ali com agendas próprias que acabam, de certa forma, comprometendo o projeto originalmente conservador do nosso presidente? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, Aramis, eu vou te dar uma resposta que eu acho que muita gente não vai gostar, mas é a forma como eu vejo pela experiência que eu vivi. Você não consegue derrotar uma máfia com uma sentença judicial ou através de ofício. Você não consegue derrubar uma máfia utilizando a democracia. Por que isso? Porque quando a máfia se instala no país como ela se instalou, é sinal que a democracia já não existe há muito tempo, tá certo? É preciso de um esforço maior, é preciso até de, em alguns momentos, usar um pouco a força física, se for o caso. Não estou falando aqui de partir para pancadaria, não é nada disso. Mas você tem que usar os poderes que a nação tem, né? Assim como, por exemplo, João Dória usa em São Paulo. João Dória manda descer o cacete nas pessoas que não estão respeitando as ordens dele. E isso inclui mulheres, crianças. A pessoa sai sem máscara ou rompe o isolamento, ela é atacada pela polícia. Então, isso é o uso da força que eu estou falando. No caso do Bolsonaro, é o melhor presidente que nós temos desde do fim do regime militar. Né? É uma pessoa abençoada, é uma pessoa que tem demonstrado assim uma honestidade incrível, indiscutível, né? Agora, o presidente Bolsonaro precisa entender que você não derruba uma máfia sendo bonzinho o tempo todo. Então, esses ataques que o Bolsonaro recebe, por exemplo, o Bolsonaro saiu sem máscara, ele é um genocida. Tudo isso deveria ser combatido através da Lei da Segurança Nacional, como estão fazendo contra os conservadores, né? Eu não acho que eu estou pedindo muito, eu acho que o presidente poderia, sim, criar uma equipe para tratar desse tipo de problema, não deixar que a coisa tomasse esse rumo. Lá fora, eu morei lá há 11 anos, eu sei como funciona. As notícias chegam lá como as principais emissoras, os principais órgãos de mídia daqui desejam. Eles distorcem a situação e mandam lá para fora, e lá para fora ninguém vai contestar ou vai checar se é verdade ou se é mentira. Uma vez que a imprensa daqui emitiu, para eles é verdade. E é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Lá fora, então, tem uma imagem dele muito ruim, porque ele deixou criar essa imagem, na minha opinião. Ele poderia ter contido isso através da Lei de Segurança Nacional. Então, eu acho só isso. É o presidente perfeito, mas acho que ele está deixando um pouco de lado essa questão da autoridade. Eu acho que ele deveria impor mais essa autoridade que ele tem. Perfeito. Você viu muito comentário, Paulo, sobre a questão do artigo 142, né? O que você acha sobre o que vários conservadores haviam dito sobre a aplicação desse artigo para deter certos desmandos que estavam acontecendo, ainda estão aqui no Brasil? Eu acho fundamental o artigo 142, né? O presidente tem 2 instrumentos na mão, que é a Lei da Segurança Nacional, onde ele pode processar, por exemplo, um jornalista, como aconteceu outro dia, o Noblar disse que o presidente foi abusado na infância. Eu meteria um processo em cima do Noblar, de Lei da Segurança Nacional. Segundo ponto, é o artigo 142, que é a garantia da lei e da ordem. O que é ser conservador? Ser conservador é preservar a lei e a ordem, é preservar a sua nação
para que as instituições funcionem, as leis sejam respeitadas e que as coisas fluam da melhor forma possível. Eu vivi 11 anos fora do Brasil e lá é exatamente isso, a lei funciona. Né? Não é como aqui, por exemplo, que o nosso Supremo acaba de livrar o Serra de todas as acusações, de todas as investigações, sem nenhuma explicação plausível. Isso não é aceitável lá fora, só no Brasil. Então, a questão toda é essa. A 142 garante a lei e a ordem. O que ela vai fazer? Ela vai chegar aqui, vai verificar o que foi abuso e o que não foi abuso e vai tomar as providências cabíveis, né? Então, eu sou a favor, sim, do 142, acho que esse seria o melhor caminho. Perfeito. E quanto àquela questão, Paulo, que eu havia dito para você, você acredita que dentro do próprio governo Bolsonaro existem pessoas com agendas próprias, digamos, não muito alinhados com o projeto conservador dele? Existe, claro, existe muita gente, não são poucos, não. Eu mesmo alertei alguns na época da eleição, como, por exemplo, Joyce Hasselman, era visível que essa pessoa ia entrar para tentar quebrar o governo do Bolsonaro. Sérgio Moro foi outro, né? Para mim foi uma surpresa, acho que para todo mundo foi uma surpresa, mas ele se aproveitou de uma situação para tentar derrubar o Bolsonaro. Isso ficou evidente. Então tem muitas forças dentro do próprio governo agindo contra ele. Perfeitamente. Ô, Paulo, e me diga uma coisa, como que você está vendo todas essas medidas que têm sido tomadas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, em relação à contenção da pandemia? Como é que você enxerga, você está percebendo riscos sérios de perda de liberdades individuais, restrições a liberdades, que serão de repente, dificilmente revertidas mais na frente? Você está achando que isso pode ser a ocasião para tiranetes aí, em várias escalas de poder, abusarem? O que você acha sobre isso? Olha, Aramis, eu tenho feito lives a respeito desse assunto desde o começo, né? E desde a primeira live que eu fiz sobre o assunto de Covid, de pandemia, eu sempre deixei isso bem claro. A pandemia é um absurdo, ela não tem a proporção que eles estão dizendo. O vírus não é tão grave quanto estão dizendo, né? Nós tínhamos um protocolo inicial, olha só que absurdo. E o protocolo dizia o seguinte: tomar dipirona e ir para casa, esperar a evolução da doença. Obviamente que essa evolução da doença viria, porque a dipirona ela não reduz a carga viral. A dipirona não reduz o risco, né, do Covid avançar dentro do organismo. Obviamente, se você tem um vírus de gripe comum e que você não toma os cuidados, você não toma nenhum remédio, você não se cuida, ele pode evoluir e te matar, né? Então, essa Covid é uma farsa gigantesca, onde nós estamos vendo, não só no Brasil, fora do Brasil também, na Itália, por exemplo, a Itália já confessou que a maioria das mortes que foram diagnosticadas como Covid não são verdadeiras. A própria Itália já admitiu isso, né? O ministro da Saúde já veio a público falar sobre isso. Então, criou-se um pânico onde deu a chance de vários ditadorzinhos aí colocarem as manguinhas de fora, começar a agir como se fossem o dono do mundo, né? E na minha humilde impressão, eu vejo que isso pode ter sido até um treinamento para saber como é que o mundo se comportaria diante dessa situação. Olha só, já há provas de que o vírus foi cultivado em laboratório, o laboratório de Wuhan, com ajuda, inclusive, de financiamentos da própria comunidade europeia, da ONU, né? Esse vírus foi espalhado de uma forma absurda. Eu lembro no começo, eu já falei sobre isso nas minhas lives, os jornalistas começaram a distribuir que nós não poderíamos fazer nenhum tipo de preconceito contra os chineses que estavam viajando pelo mundo, porque isso seria xenofobia. Ao contrário, eles incentivaram que a gente recebesse os chineses, abraçasse os chineses e que a gente ficasse em
comum acordo, vivendo uma vida comum com os chineses. Muito bem, esses chineses então saíram da China, entraram em vários países do mundo e eles espalharam o vírus. Depois que isso aconteceu, agora não pode mais abrir as fronteiras. Vamos nos isolar todos em casa para evitar o contágio. Então, tudo isso foi, analisando friamente, se eu tivesse tempo para escrever um livro de passo a passo do que aconteceu, fica evidente a armação que foi feita. Depois veio essa história da hidroxicloroquina, que as pessoas falam, não, a hidroxicloroquina tem muito efeitos colaterais. Veja bem, Aramis, nós tratamos o câncer com a quimioterapia. Mais de 25% dos pacientes de câncer morrem por causa da quimioterapia. Não é uma questão de efeito adverso, né? É que a quimioterapia pode matar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar de usar a quimioterapia? Nós vamos abandonar, então, todo o tratamento de câncer porque ela pode causar uma reação adversa, que ela pode matar? No caso da hidroxicloroquina, todo mundo sabe, ela já é usada há mais de 70 anos. Não tem qualquer problema em usar hidroxicloroquina. A questão toda é política. O Remdesivir, que era o medicamento, concorrente da hidroxicloroquina, um vidrinho custa R$ 2.500. Esse medicamento foi patenteado pela China. Então, a China que criou a doença quer vender também o medicamento a um preço gigantesco que as nações teriam que arcar sem questionar, porque nós não temos outra saída. Então, criou-se um ataque à hidroxicloroquina, e é um ataque mais do que político, é um ataque comercial. O mundo inteiro está quebrado, essa é a realidade. Então, não tenho outra, eu não tenho outra conclusão senão essa. O Covid é um golpe mundial evidente, sem dúvida nenhuma. Você deixou claro aí no seu parecer a ação nefasta da mídia nisso tudo, né? E isso me despertou a curiosidade de voltar ao seu caso e te perguntar o seguinte: qual foi o interesse, a ação da mídia, no seu caso particular, em relação ao fato que ocorreu com seu filho? Olha, como eu te falei, o modus operandi da esquerda, ele é idêntico, né? O que eles fizeram comigo, eles estão fazendo com o Bolsonaro. Eu vou explicar como. Na época que eu denunciei que médicos de transplantes estavam matando doadores de órgãos, o que aconteceu? Eu fui acusado de estar causando a morte de milhares de pessoas, porque as pessoas não queriam mais doar órgãos. Então, quando o Paulo Pavese falou que existia um risco de você morrer, por exemplo, você sofre um acidente de carro, vai para o hospital, e eles tiram seus órgãos ainda quando você está vivo e vende. Então, quando eu fiz essa afirmação, que ela é real e eu pude provar, começaram a me chamar de genocida, porque eu estava querendo matar as pessoas por estar denunciando que os médicos matam, né? Então, o que acontece com o Bolsonaro hoje? Se o Bolsonaro tira a máscara na rua, no dia seguinte eles falam, olha, morreu mais 1.500 pessoas porque o Bolsonaro tirou a máscara em público, né? Hoje, por exemplo, o Bolsonaro esteve no Nordeste, encontrou lá os seguidores, ele foi fazer uma inauguração de água encanada, e a notícia foi essa. Bolsonaro provocou aglomerações, provavelmente nós teremos mais contágios, mais pessoas vão morrer. E aí a questão é simples, olha, no meu caso, se você prender quem mata, o resto pode voltar a fazer transplante sem problema nenhum com os médicos honestos. No caso do Bolsonaro, se você der o tratamento certo para a pessoa logo no começo, não há problema nenhum, você não vai precisar chamar ninguém de genocida, né? Então, a própria mídia, ela combate a cura da Covid, porque a gente sabe, né? O governo de São Paulo, por exemplo, ele criou uma linha de crédito de 30 milhões para rádios e jornais se reestruturarem,
né? Então, essas rádios e jornais hoje, elas transmitem a ideia do Dória. Qual é a ideia do Dória? Se tranca em casa, toma dipirona e espera ser entubado para ver o que acontece. Em troca, o Dória fez uma importação de não sei quantos respiradores, muitos que não foram nem entregues, alguns que foram entregues não funcionavam, e esse dinheiro a gente sabe, né? Foi grande parte aí superfaturado. Então, esse é o esquema da esquerda, é ganhar dinheiro com qualquer tragédia e pôr a culpa naquele que levanta o problema, né? Que é o que o Bolsonaro fez. Olha, tem a hidroxicloroquina que pode ser uma solução. E ele virou alvo por causa disso. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu falei que tinha médico de transplantes matando por aí. O caso do seu filho chegou a ter uma pequena repercussão, né, Paulo, na mídia, né? Mas só apenas de alguns canais. Foi isso mesmo? Quando eu denunciei a cobrança ilegal, né, eu denunciei na EPTV do sul de Minas. Logo que eu fiz essa denúncia, o Fantástico se interessou, o programa Fantástico. Eles me procuraram e nós gravamos 2 reportagens. Ao final da segunda reportagem, o Ministério da Saúde distribuiu uma nota dizendo que foi tudo montado, que não era nada disso, que os médicos eram pessoas decentes, honestas, que a Rede Globo exagerou, e a Rede Globo foi proibida de voltar a falar no assunto, né? Então, a partir daí, meu caso simplesmente sumiu da mídia. Não podia falar em nenhum canto. Toda vez que falava, como aconteceu, por exemplo, o Estadão. O Estadão uma vez me procurou, começou a fazer entrevista, passou uma semana, eles falaram, nós não vamos poder publicar, porque deu um problema aqui, e era sempre assim que acontecia. Perfeito, Paulo. Paulo, você mencionou o seu livro no começo da entrevista, e eu gostaria de encerrar o nosso tempo juntos aqui, pedindo para você deixar aí a direção para o pessoal que nos ouve, para como eles conseguem, eu não sei se esse livro seu é cópia física ou se você fez em formato de e-book, mas, por favor, deixe para o pessoal a direção aí para quem se interessar em conhecer mais a fundo o seu caso, para eles poderem fazer contato com você, por favor. Muito obrigado, Aramis. O meu e-mail é paulopavese@gmail.com. O meu livro foi escrito em 2014, na primeira condenação que aconteceu, onde eu narro toda a história. E esse livro foi censurado no Brasil. Eu tinha já assinado com uma editora aqui, e na hora que eu mandei para análise o livro, depois do contrato assinado, eles se recusaram a publicar, exceto se eu trocasse algumas coisas no livro. Então, eu respondi para a editora que eu não ia fazer isso, porque a história minha é essa, e eu não tenho culpa de quem se envolveu com isso, e da forma pior possível. Eu mantive os nomes, mantive tudo, e resolvi publicar por conta própria. Bom, eu consegui fazer a publicação desse livro através do Amazon, né, .co.uk, que era lá na Inglaterra. Mas para comprar aqui no Brasil fica praticamente inviável, o custo do livro é muito alto. Você fez impressão por demanda, né? Isso, exato. Certo. Agora, a Amazon entrou em contato comigo e me ofereceu uma grande quantidade de livros a um preço muito mais baixo, né? Porque eu não tinha nenhum lucro em cima desse livro, porque não é meu interesse. Então, tem 2 formas. Para quem gosta do livro físico, e é por isso que eu criei o livro físico, algumas pessoas não gostam de ler PDFs, preferem segurar o livro, etc., né? Eu tenho essa possibilidade de conseguir esse livro em torno de 80 a 100 reais, depende da região que a pessoa tiver, são os custos para mandar o livro e coisas do gênero. Esse valor já inclui o correio, não? Sim, sim. Por isso que eu estou falando, varia de 80 a 100 reais, tá? Certo. Agora, o PDF eu distribuo gratuitamente, que é o mesmo livro, só não é impresso, né? Esse custo que existe do livro impresso é justamente do material, da impressão, da capa, coisa desse gênero. Eu não tenho lucro em cima nenhum.
Então, quem quer o PDF, quem se dá bem lendo o PDF, é só me mandar um e-mail, paulopavese@gmail, eu mando uma cópia imediatamente, não tem problema nenhum. Perfeito, sem custo nenhum, né? Sem custo, sem nada. Ok. A cópia física, Aramis, em papel, é para aquele que gosta de ter um livro em mãos, entendeu? Certo. Perfeitamente. Paulo, foi muito bom o tempo aqui que nós passamos juntos. Eu sei que a sua história demandaria um tempo muito mais longo para você poder descer alguns pormenores e alguns detalhes, né? Mas eu acho que aqueles que ainda não conheciam o seu caso, tudo aquilo que envolveu a tragédia com seu filho, já estão agora tendo algumas referências do que aconteceu e podem se aprofundar, inclusive solicitando a cópia do seu livro. Então eu quero dizer que foi um enorme prazer ter você aqui conosco como convidado nessa edição especial do Burkcast. Nós vamos, quem sabe, preparar uma segunda ocasião para estarmos juntos, para você contar outros detalhes, né, um pouco mais da sua experiência nesse período de enfrentamento com essa máfia que você acabou enfrentando aqui no Brasil. E eu penso que o seu testemunho precisa ser mais e mais conhecido do público brasileiro de forma geral, não apenas dos conservadores. Eu agradeço o tempo que você nos dedicou nessa entrevista, Paulo, e eu quero deixar você com a palavra final aqui no Burkcast. Eu que agradeço, Aramis, a oportunidade. Infelizmente, como eu disse a você, são 20 anos de luta, existem muitas coisas nessa história que precisam ser contadas, né, e que já estão nesse livro. E eu fiz o livro justamente por isso, porque é impossível você guardar essa informação de cabeça durante anos. Eu resolvi escrever para deixar registrado. Eu acho que na questão de conservador é o caminho que a gente tem de saída no Brasil para sair dessa lama que a gente vive, que a gente entrou nesses últimos anos, né? Após o regime militar, onde nós tivemos vários presidentes ditos democratas e que a única coisa que fizeram foram roubar o país de todas as formas. Eu peço para que todos aqueles que tenham esse princípio, esses valores de conservadores, que lutem por esses valores. Não abram mão disso. Não deixe com que a esquerda, o comunismo, o socialismo, ou o nome que eles querem dar, nos impeça de ser um país feliz, próspero, né? E que nós tenhamos as famílias unidas, fortes, e sempre dispostas a dar o melhor pelo país. Tá ok? Perfeitamente, Paulo. Muito obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Audiência Conservadora do Brasil, meu muito obrigado a vocês pelo carinho e pelo prestígio ao Burkcast e por esse tempo que vocês passaram conosco. Se você perdeu algum episódio do nosso podcast, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox ou Overcast. Se você gostou do conteúdo, eu peço o favor de você compartilhá-lo com seus amigos. Espero encontrar você novamente no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.